Ei, gente, voltei. Como estou? Tô travando ainda? Oiê! Olha, vários amigos online. Parece que melhorou. Eu reiniciei o roteador, mas não sei como vai ser. Vamos tentar, né? Vamos tentando. Tem dias que a internet real não ajuda, né? Pra mim tá sem áudio. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu chamar o bar. Oiê! Tá me ouvindo bem agora? Tô. É, Agora tá melhor? agora tá melhor, tá melhor. Ah, então era questão de tecnologia mesmo. É, eu achei que era aqui também, mas aí depois o pessoal falou que era só o seu que tava travando, que eu já ia desligar também. Sim. Mas tá A minha tranquilo. internet fica meio ruim às vezes à noite mesmo, ela cai assim pelas 9 horas. Pode ser que tenha caído bem na hora que a gente começou. E aí eu não percebi. Boa noite, Marcos Templário tá aí também. Tá chegando a galera aí. Show, show de bola. Agora a imagem ficou perfeita. Ah, excelente. Vamos Lucas, manter assim a internet. pronto, então vamos começar, né? Vamos lá. Então a gente tinha combinado mais ou menos iniciar o bate-papo com uma introdução, né? Um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre mim. Quer iniciar essa discussão? Pronto, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Perito Criminal Barros no Instagram, meu nome é Eduardo, na verdade, mas no Instagram é o nome de guerra da Cadepol, né? Então ficou o Barros, aí eu uso esse nome, mas meu nome mesmo é Eduardo. Eu sou perito criminal na Polícia Civil de Minas Gerais há 10 anos e trabalho no interior, né? Não trabalho em especializado. Um perito do interior, ele é como se fosse um clínico geral, ele faz todo tipo de perícia, né? Então a gente atende acidente de trânsito, crimes contra a vida, na área de vocês aí crimes, muitos crimes contra o patrimônio e na área de fazemos exames de balística, né? E tem duas áreas que eu tenho maior afinidade, que é balística e explosivos. Então, Minas tem uma particularidade, né? É o único estado da federação que não tem o papiloscopista. O perito é o papiloscopista. Então, isso é bem interessante porque aqui em Minas, eu sempre falo que a gente cobra o escanteio e corre para a área para cabecear, né? Aqui é o perito e o perito. Não tem mais nada, não. Não tem auxiliar de perícia, não tem fotógrafo, não tem o papiloscopista, né? Então, é, uma das dificuldades, né? Porque a figura do papiloscopista, você tem o especialista na área, né? E a gente tem que Uhum. fazer, além de todo o processamento de cena, ainda tem que fazer mais essa parte aí. Então, imagina em algumas cenas, por exemplo, de pós-detonação, que são bem complexas, caixa eletrônica, explosão de caixa eletrônica, por exemplo, que envolve vários tipos de perícias, inclusive a de vocês, né? Está envolvida ali balística, explosivos, coleta de material genético, então tem a parte de ideologia forense, né? Então, se tivesse mais alguém ali, seria um processamento Uhum. mais bem feito, né? Mais detalhado. Fora que a área de papiloscopia, nós temos lá em Belo Horizonte, né, em BH, a seção de papiloscopia, né? Que são os peritos que trabalham Uhum. só com essa área aí. Mas, Sim. de modo geral, o perito de local aqui em Minas tem que trabalhar com a parte de papiloscopia. Já começa com esse pequeno, pequeno detalhe que gera uma grande dificuldade, né? E aqui a gente tem Até um outro dificulta, algo que dificulta é porque a nossa área aqui de atuação é muito grande. A minha regional ela atende mais 12 cidades. Às vezes eu já Uhum. fui local de crime que andei ida e volta 520 quilômetros. Então é Meu o dia Deus.
É o dia todo viajando, né? Se for durante o dia, se for à noite, você sai, nesse dia mesmo aí, eu saí 10 horas da noite, retornei 9 da manhã. 8 entre 8 e 9, quase 12 horas de um local, né? Então, se acontecer alguma coisa aí, por exemplo, chuva que atrapalha muito, ou dificulta muito o trabalho tanto do perito quanto do papiloscopista, né, por conta dos vestígios, aí já complicou ali, já estragou bastante a cena de crime, né? Agora é sua vez, passa a bola para você aí, Dá. E só um comentário antes, né? Papiloscopia já é uma área altamente específica, balística também, então você tem que dominar ali duas áreas com bastante precisão e é uma coisa bem complexa, né? Para o seu dia a dia ali, para ter essa condição assim desse domínio total, né? Isso, na verdade, se tivesse o papiloscopista, nos ajudaria e muito, porque já seria mais um outro perito na cena de crime, né? Então, já Sim. ajudaria bastante na coleta desses vestígios, porque vocês é que são os especialistas na área, né? Então, na verdade, espero que futuramente abra esse concurso para papiloscopista, a área específica, né? Porque quando você trabalha a área de perito, é muito boa, porque você tem que conhecer um pouco de cada área, verdade, mas você vai ter aquela sempre que você tem mais afinidade ou menos afinidade, Uhum. mas as que eu gosto mais aqui, que mais eu me identifico é balística e explosivos, mas se você tem um especialista na área, seria muito melhor. A mesma coisa é você ter um especialista em mancha de sangue. A gente faz análise de mancha de sangue, isso aí ajuda Uhum. na elaboração da dinâmica do crime, mas você tem, aí deve ter muitos CSI lovers, né? Já deve ter assistido Dexter algumas vezes. O Ah, com Dexter, ele certeza. é o especialista em manchas de sangue, né? Então imagine, ele ia para a cena de crime só analisar a mancha de sangue e tinha o perito do local. Então uma análise, ele ia fazer um trabalho mais bem detalhado do que o perito que tem que fazer aquele processamento todo. Uhum. Com certeza. Agora é Bom, sua vez aí de se apresentar. bem, para quem não me conhece, eu sou Ludmila Allen. De formação, eu sou biomédica, até pode ser uma área meio diferenciada, porque é uma área da saúde, né? Como é que uma biomédica caiu em papiloscopia, né? Como muita gente aqui, como você falou, é um CSI lover, né? Eu também tinha essa questão do CSI quando era mais nova. Eu tenho 28 hoje, então quando eu tinha 14 eu tinha isso. Ah, eu vou ser perito e tal. E eu queria ser perito criminal. Só era obstinada, assim, a ser perito criminal. Só que daí procurei uma graduação que eu pudesse entrar na área de fato. Joguei no Google lá e apareceu biologia, química e biomedicina. Eu falei, bom, vou juntar as duas coisas, faço biomedicina e tenho a chance de trabalhar nessa área. E aí iniciei a graduação, eu me formei pela Federal do Rio, aqui no Rio de Janeiro, 2016, não faz tanto tempo assim. E aí, nesse meio tempo aí de graduação, eu fiz um intercâmbio para fora do país e foi onde, de fato, a papiloscopia entrou na minha vida, né? Que lá eu estudei ciência forense de verdade e lá eles têm essa graduação, né, de 3 anos, que no Brasil a gente não tem isso. E papiloscopia era uma disciplina. E aí, logo me apaixonei de cara pela área, né? E segui nesse caminho até fazer um TCC para finalizar lá o estudo fora do país também papiloscopia. Então, o meu primeiro contato com a área já foi na área de papiloscopia, de pesquisa nessa área. Aí, bom, voltei para o Brasil e acabei a graduação, iniciei o mestrado na área de papiloscopia e DNA. Então, a partir daí, eu comecei a ter mais profundidade ali de contato com essa área científica em papiloscopia. E a partir daí, eu comecei a desenvolver essa carreira acadêmica em papiloscopia e me tornei professora. Então, a gente tem aí cursos, né, dentro do Exército e da Marinha, onde eles abordam a perícia criminal militar, se formam peritos do Exército, das Forças Armadas, e papiloscopia faz parte da grade, assim como balística também. E aí eu faço com eles esse modo de papiloscopia. E eu sempre comento dessa integraçãozinha de papiloscopia e balística, que falaremos aqui um pouquinho mais para frente.
Agora eu tô no doutorado Ah, já. deixa eu só perguntar uma coisa para você. Na verdade, é só para esclarecer, né? Porque uma foto sua rolou aí nos grupos dos peritos, né? E aí apareceu a figura do perito militar. Eu queria que você explicasse por que é que tem o perito militar, não é? Porque muita gente não entendeu. Eu já fui militar, né? Eu já fui aluno e cadete da Academia da Força Aérea. Eu sei porque eu tive que explicar, mas era bom você fazer essa explicação Sim, aí agora, o porquê que você, lá no seu Instagram, você tem tanta foto com perito militar. O pessoal não entende. O perito não é da Polícia Civil, na Polícia Judiciária, né? Polícia Civil ou sim. Polícia Federal, por que que tem perito militar, né? Então, explica aí pro pessoal. Aham. Então, o que o pessoal Meu, mais meu, vê. che- meu chefe acabou de entrar. Um abraço aí, Emerson. Opa! Presença VIP na live. Então, explica para o Então, pessoal por que que tem a figura do perito militar nas Forças Armadas. sim. Então, do mesmo modo que a gente tem, né, o nosso código que rege o âmbito civil, a gente tem o mesmo código no âmbito militar. Então, eu até digo nas aulas que é quase que espelhado, né? Tem ali alguns artigos que são bem semelhantes. Então, como a gente tem crimes no âmbito civil, tem também crimes no âmbito militar. E existe uma questão de competência, né, entre a atuação da Polícia Civil e crimes que vão para a competência do âmbito militar. Então, geralmente, crimes militares próprios, né, feitos ali por militares, e também os crimes impróprios, né, contra militares ou em um civil contra militar. Então, existe essa competência. E para isso, né, para que tenha essa abrangência, a gente tem os peritos militares. Então, é um pessoal especializado também, o curso deles é bastante robusto, e eles fazem um curso de 11 meses, bem assim, extenso mesmo. Tem um período EAD, tem um período que é presencial, que é todo aqui no Rio, que ocorre ali na Escola de Instrução Especializada, que é a ISIE. E eles passam por tudo, desde a parte de investigação, a parte mais de criminologia ali, até a parte de perícia, que é bastante robusta. É por isso que tem também essa formação. Já fui muito questionada no Instagram, até o pessoal me xingando, como assim, tribunal militar, e criando um caso lá. O pessoal, na verdade, não entende o porquê, né? Mas rolou essa foto sua aí com todos os militares Eita, e rola aquele ciúme, né? Pô, a gente tá falando, ensinando para eles vão tomar. E não tem nada a ver. A atuação, só para dar um exemplo, imagine que ocorreu um furto dentro de uma instituição militar, uma escola militar, por exemplo. Não é? aham, Então, foi deixado vestígios, por exemplo, vai ter que ser coletado, tanto o vestígio papiloscópico como de DNA, por exemplo, e vai ter que ser analisado. E a competência disso é do perito criminal militar, e não no caso, eu que seria fazer, né? No caso. É a mesma coisa que acontece, por isso. exemplo, mesmo que ocorra um acidente com a viatura da Polícia Federal, ou da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, teria que ir um perito da Polícia Federal fazer o local. Né? Então, isso aí é questão só de competência, né? Cada um Exato. atua numa área competente, né? Só por conta disso. O pessoal, lá, Luísio aí, camarada lá também, lá de departamento nosso, perito também, a peritada tá toda na área. É, tá todo mundo Perito aqui. Lucas Lima ali também vi. É, Então eu foi vi bom o que é para Lucas, esclarecer essa foto sua que rolou aqui também por Minas, viu? Vou te avisando logo fiquei, aí que o mas que pessoal ficou foto com foi ciúme, essa? teve que, teve que fazer explicar, né, o porquê disso. E agora foi bem explicado aí por você o porquê que existe a figura do perito criminal militar e por que que ele tem que estudar todas essas disciplinas, né? 11 meses, eles estudaram mais do que a gente na Cadepol, pelo menos mais do que a minha, né? A minha foi bem rápida. E existe uma preocupação muito grande na formação, porque assim, a formação é centralizada aqui no Rio, mas eles são do Brasil todo, né? Então, geralmente são. Agora são menos, né? Antes eram 30 que vinha por ano, né? E agora são 10. E aí daqui eles saíam para o Brasil. E aí pensa, o cara tá lá em Manaus, na selva, sem um suporte, ele tem que sair bem treinado, né?
E Tem que ser, até um tem que comentário, ser. a gente tem aqui na live a Tatiana.dna, Tatiana Nogueira. A Tati, ela é minha companheira aqui no Forsyth, no Instagram, e ela também é do Exército, é major, e ela é do DNA. Então, a gente só tem um lab de DNA nas Forças Armadas, que fica aqui no Rio, no IBEX, e ela é chefe desse lab. A gente tem uma interação bem legal com relação à papiloscopia e DNA também. Então, tá todo mundo integralizado aqui. Não, tem que ter essa integralização aí, né? Como você colocou lá no tema, né? A interdisciplinariedade. Então, essa foto sua já está explicada, então tá tranquilo já. Vamos passar para o outro Eu tô ponto. rindo aqui, A outra porque eu coisa, não sei. o que você falou aí acontece muito, né? Quando você passa para um concurso para perito, quando você não vai para uma área especializada, você meio que deixa seu currículo, sua formação, né, seu diploma de lado. Você vai atuar, claro que aquilo ali vai lhe dar bagagem para outras coisas, mas você começa a aprender outras coisas a partir dali, né? Eu não me esqueço a frase que o professor meu da Cadepol falou, é que você não precisa saber tudo, mas você tem que conhecer quem sabe, né? Então, toda vez que você se depara com algo novo, né? A primeira vez que eu me deparei, por exemplo, com explosivos, eu não sabia qual era a diferença de um cordel detonante para um estopim. Não sabia. Eu olhava e não sabia isso aí, porque foi a primeira vez. Eu fui num suicídio que o cara usou cordel no pescoço para Que detonar, né? Tinha escolha, né? acabado de terminar com a namorada, ele tinha um certo conhecimento, e aí, a partir dali é que eu comecei a estudar e acabei me especializando nessa área aí de explosivos também. Então, sempre tem alguma coisa nova para você aprender, né? Você meio que deixa seu diploma aí de lado, principalmente você. Claro, se você fosse para um laboratório de biologia, por exemplo, você iria usar a sua, né? Aham. Sua formação, né? Mas pessoal aí que estuda tem que ver outra coisa que Minas ainda é um pouco diferente, são poucos estados, né? Que ainda aceitam todas as graduações, qualquer nível superior, mas a tendência é ser específico, né? Por área, como a maioria dos estados, mas aqui para acontecer isso, tem que mudar a lei, né? Então, Uhum. tem mais esse detalhezinho aqui também em Minas. E aí em Minas, então, por enquanto, qualquer graduação pode entrar como perito, né? Então não tem essa Isso, restrição de não. qualquer graduação, tanto na área, qualquer graduação, né? Tanto da área de exatas como de humanas e biológicas, qualquer graduação. Mas assim, na minha turma mesmo, de 35, acho que 19 eram farmacêuticos, né? Então, acho que no Que Brasil legal. todo, acho que saiu algum número aí que é o curso que tem mais peritos formados oficiais, né? Peritos oficiais é o curso de farmácia. Uhum. Bastante abrangente, né? É. Então Aqui vamos eu vi falar uma agora de coisa pergunta. boa, né? Você tem uma. Fala aí. Tem Qual uma é a pergunta primeira? aqui falando do meu doutorado, se eu faço doutorado, qual projeto? E respondendo, eu faço doutorado sim, estou agora no doutorado, e é um projeto bem específico que tem muito a ver com você, Barros, com a balística. Então, atualmente, o projeto é analisar as impressões digitais nos estojos. Até tem uns aqui bonitinhos. Eu falo estojo, tá? Não sei, ó. Nos estojos Dizem que de o aí, O tem que ser fechado, tem que ser fechado, estojos, né? estojos, Os- estojos. Também tem uns Olha, eu aqui. tenho, eu tenho Vamos pouca falar coisa de. que eu tenho para mostrar. Só aqui que eu tenho, ó, guardadinho. E a minha ideia é recuperar as impressões aqui, avaliar de modo aprofundado, na verdade, né? Qual é a relação do vestígio papiloscópico com a superfície? Até você deve saber melhor do que eu, né? Os tipos de ligas metálicas que formam os estojos aqui. Então, isso até é um tópico de pesquisa para mim, para entender as diferentes ligas que tem aqui e se isso interfere na minha recuperação da impressão depois. Então, é basicamente isso. É bom também falar para os CSI lovers que é diferente do CSI, né? No CSI o cara consegue achar o. Tem um episódio lá que ele tira, o carro estava um ano dentro d'água, ele tirou e recuperou
a impressão papiloscópica lá, né? Conseguiu revelar. Com Você certeza. consegue revelar, joga no. Vocês têm o EIFS aí no Rio? Sim, tem sim. Tem um modelo de apes, tem sim. Aqui não tem, né? Aqui a gente tem que mandar. A gente recolhe a impressão, revela, né? E o fragmento, ou ela inteira, qualquer da palma, dos dedos, né? E envia para comparar em BH, né? Então, mas aí só compara se tiver o suspeito, né? Não temos o EIFS, que é o sistema que aparece lá no CSI, né? Que você carrega ele com o que você revelou, que você conseguiu Aham. revelar, e ele te dá como se fosse o DNA também, né? Na verdade, você pode explicar aí que é mais preciso do que o DNA, né? A papila, né? A impressão? A impressão, Então, né? esse é um outro tópico também que é super polêmico, né? Às vezes, quando a gente está em aula, o pessoal fala, mas o DNA é 99,9% e a impressão é 100%. Mas, assim, do ponto de vista científico, os dois têm uma certeza como prova forense, né? E eu não Isso, posso nem eu dizer também que não. não, porque Tatiana está aqui e ela me mata se eu falar coisa diferente. Se você defender a sua, ela vai querer defender a área dela, né? Inclusive, Barros, eu acho que ela te perguntou um negócio aqui, ó. É para você mesmo. Ela falou, deixa eu subir aqui o chat. O que você acha? Deixa eu ver aqui. Com relação à falta de alguns especialistas na estrutura da perícia em Minas. Se prejudica ou não o trabalho em si. Eu acredito que, na verdade, eu acredito que prejudicaria, né? Porque imagine que você está, eu como perito no local, o pessoal, principalmente no interior, não tem nem o rabecão, é a funerária, né? Então, o perito que é Kleber Miller, um abraço aí, lá Boa do Rio noite, Grande do Sul. Kleber. Aqui, em alguns locais, não tem nem o rabecão da. Quem faz esse trabalho e auxilia são o pessoal. O professor João Bosco acabou de entrar também aí. Fala, Opa! João. Então, prejudica por conta de que a gente tem que fazer todo o processamento de cena, né? Você não tem você tem que mexer no corpo, você tem que fotografar, se achar, imagine uma, uma impressão que na verdade seria o papiloscopista que estaria revelando, tentando levantar essa impressão, o perito é que tem que fazer isso também, né? Então, como eu falei, uma área de uma perícia de pós-detonação, né, que é um local de crime bem complexo, né? Você pode ter identificação veicular, ter que identificar os veículos que foram usados. Você tem muita coisa de balística, eles deixam muitos projéteis em vários locais, a área é muito grande. Fora a parte de explosão, você saber onde foi o epicentro, que tipo de explosivo foi usado. Você pode ter aí a área da colega da Daniela, né? Vestígios biológicos para serem coletados, né? Pós-explosão, o João está falando ali. Então, Uhum. é complexo. Se tivesse a figura do papiloscopista, para nós aqui, seria de grande ajuda, né? Não só do papiloscopista, como outras áreas também, né? Aqui tem a figura do médico legista e o auxiliar de legista, mas não tem o do auxiliar de perícia, né? O perito técnico, né? Ou fotógrafo. Então você tem que fazer tudo e seria de grande, respondendo a pergunta dela aí, seria de grande ajuda aqui para nós, né? Se tivesse a figura do papiloscopista. E só para complementar, que eu lembrei agora, Barros, a gente falou de perícia na Polícia Civil, que é a mais comum. Falamos da perícia no Exército, da minha foto polêmica, que eu nem sabia que tinha uma foto polêmica. Depois você me manda essa foto. E a gente Tá no também seu tem. Instagram, você com o pessoal do Exército, com vários sargentos. Acho que eram sargentos eles. Tem tantos que eu já não sei mais.
Tanto foto com Depois ele. eu vou te marcar, eu vou te dizer qual é, depois eu mando. No... Depois me conta a treta. Aproveitando que o Paulo, o Vili acabou de entrar, eu acabei, recebi o seu presente aqui. Eu falei que eu ia mostrar aqui, né, o equipamento que ele está desenvolvendo aí, né? E a gente vai Aham. falar dele. É uma técnica que eu já até comentei com você e com ele, é uma técnica que a gente tem bons resultados, né? Pelo menos os que com que eu trabalho são os melhores resultados usando o cianocrilato, né? E a gente vai falar Aham. dele daqui a pouco aí. Eu vou só mandar um oi aqui pro Lennon, ó. Lennon Military CSI. O Lennon é perito do Exército, ó. Tá me falando do pessoal do Exército aqui. E o Lennon é expert em balística, sempre me ajuda lá quando eu tenho que coletar os estojos nos tiros balísticos. Dá um oi aqui para ele. Temos também Ryu aqui, ó, Rodrigo Vasconcelos, outro perito no Exército. Eu sou protegida do Exército. Olha, tô mega protegida. Tá com a galera boa aí. Tem só fera nessa live. E outra coisa, Barro, aqui a gente tem também perícia na Polícia Militar. Aí vocês têm isso ou não? Tem, eu já Na vi algumas PM. vezes, mas ainda não, da forma com que foi feito aí, ainda não. Da forma com que eu Uhum. vi aí do Exército, creio que não. O João Bosco, se ele estiver aí na live, ele pode responder, porque ele está em BH, que é Minas, são dois mundos, né? Na região metropolitana é uma, no interior é outra coisa. Se ele estiver aí, ele responde. Mas pelo menos para cá, pro lado do Aham. interior, não há essa figura, né? Aqui a gente tem, tanto no Exército quanto na Polícia Militar, eles têm um centro só de criminalística, que também é separado do Exército, né? É militar, mas é outro centro. Então também não conhecia, passei a conhecer de um ano para cá. Então tem bastante ramificação aqui na perícia, o que é bom, né? Mais profissionais para atuar. Que vai entrar exatamente naquele. Quantos peritos vão numa cena de crime? Aqui eu acabei de falar que é o perito, tem que cruzar a bola. Presta atenção, vamos repetir. Aqui no interior, você tem que cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear. É o perito e o perito, não tem mais nada, não. Vou Então, mandar um beijo quantos aqui pro peritos? Em alguns Kleber, lugares, rapidinho. em BH, creio que são dois que vão. Não sei como é que tá a escala lá, mas são dois, né? E aqui um outro beijo para Isabelle, que pediu um beijo. O Kleber Kleber tá falando que falando você que é, é raiz. raiz e João é Nutella, né? O João faz até rapel aí tem foto dele fazendo rapel para chegar até o corpo, né? João é raiz também. É só emoções. Pois vamos lá, vamos falar daquela técnica lá do. Você começou a falar sobre. A gente mudou de assunto, você começou a falar Ano? dos estágios, né? Que você está fazendo seu projeto é sobre desenvolver alguma técnica para revelar, né? Impressões nos projéteis, que é bem complicado, né? Essa revelação. Nos projéteis, você pode até falar daquela técnica lá que a gente até falou aqui. Tem um Aham. colega aí do interior, porque faz tudo. Dessa técnica exatamente usando a corrente elétrica, né? A gente até estava conversando um dia desse Sim. aí, e acho que o seu Aham. projeto é nessa linha, né? De desenvolver uma técnica para que melhore a revelação dessas impressões aí em Sim. projéteis, né? Aí em estojos. Por quê? Eu peguei aqui mas aqui tem uma pistola, né? Então aqui ela tá de fazer o cheque aqui, né? Eu coloquei isso aqui a gente coloca para garantir que não tem projétil, né? Ele tá lá, não. Então, o pessoal da área aí sabe, é só para a gente manusear aqui. Então, imagine, você vai dar um tiro aqui, ó. Você pega em determinada área, né? Você pode fazer esse manuseio. Então, você pode deixar determinadas, em determinadas regiões as suas impressões, né? Que podem ser Uhum. levantadas dependendo da técnica usada, né?
Com pó, eu vou te confessar que com aquele pozinho ali é complicado achar alguma coisa. Já com o cianocrilato, eu já é a que eu mais. Quando dá para levar para a sessão, esse era o nosso problema. Quando tem algum material, principalmente em crimes contra o patrimônio, né, que o autor foi lá e tocou em algum objeto e a gente pode levar esse objeto para a sessão e usa o cianocrilato, aí as chances de encontrar são altas, né? E aí é que entra o projeto do, Do Vila. do Vila, né? Que é exatamente essa facilidade. Eu estava lendo uma pergunta aqui do Kleber. Então, vai nos ajudar muito. Eu já falei lá, estou de plantão, já vou testar. Eu quero testar também fazer pós-explosões, né, alguns testes e tentar recuperar usando esse equipamento. A vantagem dele é a facilidade de você levar para o local, né? Sim. Lá na nossa sessão tinha um com eletricidade, mas aí para você usar num local que, por exemplo, foi todo destruído por conta de uma explosão, não tinha condições. E esse aqui dele vai ser de muito valia. Sim. Então, só para o pessoal ter uma ideia, né, de que tem a impressão na hora que o cara vai colocar, por exemplo, a munição no carregador, ele faz esse movimento aqui, ó, nesse carregador. Então ele tem que tocar na munição e ele tem que pressionar aqui. Então é deixada aqui a impressão dele, mas quando é recolhida, né, não é fácil fazer esse levantamento, principalmente que você falou aí por conta da liga metálica aqui, né, do latão, do material. Em armas, né, na armação aqui, no ferrolho, nessa parte aqui de cima, pegar um revólver aqui, né? Então nessa parte aqui é tranquilo de você conseguir, que são materiais lisos, né? Então, por exemplo, na empunhadura já é mais complicado, porque é um material poroso, ou é de plástico, ou é de madre. Se for de madrepérola, é até mais fácil, né, de fazer esse levantamento. Então, em algumas áreas aqui, é mais fácil de levantar do que em outras, mas no projeto, especificamente, como você falou, é difícil. Aqui a gente tem outros tipos de projetos, e são vários tipos de projetos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei como se fosse uma pistola, né? E aqui é uma arma, um revólver, por exemplo. Então, imagine, no revólver, o autor, né, ou então quem vai manusear a arma, ele pega e coloca no tambor. Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, de qualquer forma, ele tocou no projétil, na munição, na verdade. Né? No projétil é mais difícil você encontrar. Né? Munições de alta energia, né? Nós temos aqui, são aqueles, você acabou de mostrar aí, ó, só para o pessoal ter uma ideia. Esse aqui é o 556, aqui é o 762 por 39, né, do AK-47. O outro 762 são estojos maiores e que são colocados daquela mesma forma, né? Vão ser tocados e vão deixar impressões. O problema é exatamente fazer com que a gente consiga revelar. Em arma, né, e a arma a gente consegue levar para a sessão, né? Então dá para usar a técnica do cianocrilato. Você pode falar mais um pouco aí. Mas, por exemplo, em cartuchos de espingarda, já é mais difícil porque é poroso, a não ser que a gente encontre aqui nessa parte, né? Mas aqui nessa parte aqui do invólucro plástico é mais difícil, né? Então Então, é complicado. Mas fala um uma pouco coisa aí que... dessa técnica para o pessoal. A gente fala dos vapores do cianocrilato, mas o pessoal aí que já fez curso com você aí já deve estar por dentro, mas tem um pessoal aqui que me acompanha, pode ser que não esteja bem familiarizado, né? Então, a técnica, tem várias técnicas propostas para a gente poder revelar as impressões, né? E as técnicas variam de acordo com o tipo de superfície. Então, assim, quando a gente trata com uma superfície nova, você tende a procurar testar qual a melhor técnica naquela situação, né? Para caso de estojos ou estojos, né, que foram ejetados ali, a gente geralmente tem mais sucesso com o cianocrilato. E qual que é a técnica? Qual o objetivo dela, né?
Na verdade, ela é uma polimerização. Então, você tem ali uma cola que vai ser aquecida, produz vapores, os vapores vão decantar, né? Vão descer ali daquele ambiente ali e vão polimerizar. Então, vão formar ali uma cola, que é um depósito esbranquiçado ou branco naquela superfície. E o cianoacrilato ele não é seletivo no termo de interação. A impressão tem ali vários compostos, tem água, tem sais, tem proteínas, ele interage com tudo. Então, tudo que tiver ali, ele vai interagir. O que também pode ser um problema, porque se você perder a mão no tempo de vaporização, deixar ali muito tempo, você perde o vestígio. Então, tem um Isso. lado positivo, que quando o vestígio é revelado com o ciano, ele fica fixo. Então, eu posso aplicar ali qualquer outro revelador em cima, posso colocar um pó dos mais comuns, posso colocar corantes, como é a recomendação internacional, colocar ali alguns tipos de corantes. E se você não gostar, você pode Fala tirar. dos pozinhos e das luzes. Então, com relação aos pós, a gente tem os pós mais comuns, que são os pós regulares, né? Chamo aí de pó vulcano, que é o que você mais vê no CSI, o pessoal pega o pincelzinho e fica lá, né? Buscando a superfície. Ou você tem o pó que causa maior impacto nas aulas, que é o pó magnético. Que você aproxima ali o bastão e forma ali o seu pincel, né? As suas setas. E, além disso, você tem algumas variações com pós fluorescentes. A partir da interação com a luz, você tem ali uma imagem melhor, digamos assim, né? E até com relação ao oceano, a gente tem pesquisas e alguns dados que mostram que a interação com amarelo básico 40, que é um corante fluorescente, tem bons resultados, tanto para estágios sem ser deflagrados, como após o tiro, o que é bem interessante para a prática da perícia, que é o objetivo. Você revelar a impressão no projétil, na munição inteira, né, não faz muito sentido. É bom você ter sucesso depois que você fez o tiro e conseguiu coletar ali o seu estojo. Isso. O... Só para. Isso aí não é uma técnica nova, né? Eu lembrei aqui até. Quando a gente marcou essa live, eu lembrei. Pessoal, eu garanto que o Kleber, se ele tiver aí, ele vai lembrar do filme. O filme é 48 Horas, parte um, que é com Ed Murphy. Acho que é no final da década de 80 esse filme. Ele era detetive, né? Investigador da polícia, e ele usa o cianocrilato no aquário para revelar uma impressão de um suspeito, né? Para levantar Uhum. aquela impressão. Isso aí no filme, se eu não me engano, ele é de 89 ou 90, ali é no finalzinho da década de 80 e início da de 90. Então, já aparecia no filme, né? Então não é algo novo, mas assim, é que Aham. é algo que vai, como você falou, tem várias técnicas associadas ao uso dele, né? Se você, Sim. você falou que se deixar passar demais, né? Você colocar mais do que deveria, você perde o vestígio, mas uma das vantagens, eu até estava falando com o, o Villa, era exatamente isso, você não tem a interação das cerdas, né? Você não tem a interação Sim. mecânica sobre a impressão. E se fosse no papel? Eu vi aí no seu Instagram aí. Se fosse no papel, qual a técnica que você usa para revelar As uma das, impressões, né, né? no papel. As impressões, né? Se fosse no papel. Então, quando a gente fala de papéis de modo geral, né, ou de madeira que não é tratada, madeira crua, é uma superfície que é porosa. Então, a gente tem algumas técnicas específicas. São técnicas geralmente que vão reagir quimicamente com a impressão. Que a gente pensa assim, né? Tem um papel que tem porosidade, então a impressão ali depositada, os compostos foram absorvidos pelo papel, que tem ali alguns poros, e eu tenho que aplicar um químico que vai reagir, né, com aquela impressão. O Kleber colocou aqui, alguns são muito tóxicos. Realmente, tem muito químico que Bem é muito lembrado. tóxico mesmo. Sempre usar o EPI, que é essencial, até com os pós mesmo, né? A gente pensa que é inofensivo, né? Tem Mas que no longo colocar prazo tem aí uma os exposição. EPIs. Então, para papel, a gente usa ou ninidrina, que é o mais comum, né? Ou também consigo usar o pó magnético para impressão fresca. Tem também vapor de iodo, tem DFO, são vários análogos à ninidrina, né? Que você consegue ali ter um bom resultado.
o mais utilizado, que é o linha de frente, é nilidrina. Então, você tem aí uma preferência por ela, que é um pouco cara para comprar ali em spray, mas pode também ser feito no laboratório. Aqui no Rio, o pessoal do lab já conseguiu fazer no laboratório, diminuir os custos e conseguir manter a aplicação na técnica. Então, é bem interessante também isso. É Tem bem, aqui bem. uma perguntinha. A Amanda entrou. A Amanda é lá, perita criminal lá no Ceará. Alguém perguntou isso, mas Opa. não deu para ler aqui. Uma vez após o disparo, o estojo ejetado com resíduos da pólvora, o mesmo não mascara coletar a impressão? Resíduos da queima da pólvora, é isso que ele colocou aqui, o Jackson. Na verdade, aí, eu vou até explicar, porque, na verdade, isso aí vai variar muito. Na verdade, tem um exame famoso aí, que é o residográfico de tiro, né? Que a gente faz a coleta para saber se aquele suspeito fez ou não aquele disparo, né? Efetuou aquele tiro. Então, na verdade, o que se busca ali não é pela pólvora, né? Não é pelo propelente, e sim pelo material encontrado na espoleta. São três elementos, né? O bário, o chumbo e o antimônio. Então, você ia responder aí, mas eu já até adiantei aqui, é que não atrapalha. Deixa eu só trocar o fone aqui que vai descarregar aqui, rapidinho. Tá, eu vou esperar o Barros trocar o fone, aí eu respondo a pergunta do colega aqui. O Barros tem vários fones, ele é muito tecnológico. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ih, acho que deu uma travadinha. Agora tá me ouvindo? Pronto? Tô ouvindo. Pronto? Pronto. Pronto. Então vamos lá. Então, como o Barros falou, realmente não existe, assim, não vou dizer 100%, porque existem várias interferências nesse tipo de vestígio quando você tem o evento do tiro. Então, assim, existe uma perda, sim, claro, mas não impossibilita 100%. Eu já tive uma experiência com o pessoal do Exército, se o Lennon tiver aqui, ele pode até corroborar, o Lennon que é perito do Exército. A gente faz o tiro balístico lá anualmente, então vários tipos de tiros, gelatina balística, essas partes que eu não entendo direito, são realizadas. E eu coletei os estojos e fui pesquisar só com uma luz de celular mesmo, luz branca oblíqua, para ver se tinha algum vestígio depois do tiro feito. E eu consegui encontrar. Então ali não tinha uma impressão completa, era um fragmento de fato, mas tinha ali aquele registro. Então, muito embora ocorra ali uma série de intempéries, né, que pode interferir no resultado, a gente pode conseguir. A questão é, né, como coletar esse material. Então, assim, a situação que a gente trabalha, às vezes, na pesquisa, ela é ideal. Então, o rapaz fez o tiro, eu fui lá, coletei de um modo muito bem ordenado. Então, em vez de pegar com a mão no corpo do estojo, eu pesquei, né, o estojo, assim, com um cotonete e eu transportei. Então, eu evitei E no caso do local, depois da explosão, que você vai no local e o popular vem com a mão cheia de projétil e diz, eu coletei para ajudar a perícia. Eu coletei para ajudar a perícia. Qual a chance? A chance de achar uma que não seja dele, né? Que não seja do popular que juntou aí tentando ajudar a perícia, né? Adiantar o trabalho do perito que vai sozinho no local. Qual seria a chance de encontrar uma impressão que não seja a dele? Por milagre divino, né? Porque o vestígio já é ali muito frágil, então sem revelar, sem fixar,
E isso até volta da questão do ciano, né? Quando você aplica cianocrilato numa superfície, seja do estojo ou outra, você fixa aquele vestígio. Então, o seu manuseio ali fica muito mais seguro, né? Por isso que é a técnica que eu mais adoro, que é a mais tranquila para trabalhar. Porque o pó é maravilhoso, né? Você aplicou, revelou, mas você passou a mão, perdeu também. Perdeu também. Se der algum vacilo ali e não fotografou, né? Então já, ou não revelou antes, já perdeu, né? E com a técnica também do ciano, eu já falei que é a que eu tive melhores resultados. No papel também, com a ninidrina também é boa, né? Para revelar, né? É outra técnica. Mas essa de você... e eu vou começar os testes com o material que o Vila mandou, justamente por isso, né? A gente montar um artefato, fazer os toques nele e depois a gente fazer a detonação dele ali, o deflagramento explosivo vai usar, e para depois a gente tentar, com a técnica do cianocrilato, revelar alguma coisa. Porque isso aí vai ter que ser feito quando a gente for ao local de crime. Não tem, por exemplo, como levar o caixa eletrônico para efetuar. Até teria. O Kleber falou que já colocou uma van, um carro dentro de uma câmera para usar o cianocrilato nele, né? Então, mas aí tem que ser uma logística muito boa para isso, né? Então, essas técnicas que nos ajudem a fazer esse serviço no local é mais fácil, né? Mas para a gente é bem melhor. Sim, e esse dispositivo que você tem aí, que o Vila te enviou, ele é uma iniciativa que a gente está tendo aqui com relação à parceria entre a Universidade Estadual e o IFP, né, a parte de papiloscopia da Polícia Civil, para tentar trazer ali uma forma mais acessível, né, de tecnologia forense. Então, são mestrados, doutorados na área, que por conta de um convênio em andamento foi possível. E aí o Vila trouxe essa ideia recente para a gente e fomos trabalhando nesse sentido. Então, já existe um bastão como esse, né, que é vendido, mas ele custa R$3.500. Então, ele é muito mais caro. Muito então, mais a gente caro. pensando aí na questão da diminuir os gastos, segurança pública, a gente está tentando fazer aí coisas mais acessíveis. Esse caso, do Vila, conversando com ele aí, vai ficar em torno de R$200. Então, você sai de 3.500 para R$200. E assim, aqui a gente já teve alguns parecidos com esse, né? A gente já, colega nosso lá da sessão, ele já fez um, só que era, como eu disse, era com ferro de solda. E com ferro de solda você tem a limitação da energia no local. Às vezes você não tem energia no local, né? Então, às vezes você está na CSI Roça, que a gente vai muito, né? CSI Roça no meio do mato, e tem que fazer o uso dessa técnica. Então, não tem como, não tem energia, não tem nada. Então, tem que usar e a ferramenta que ele mandou aqui pra gente vai ser de grande valia. Mais uma vez aí, obrigado, ele está presente aí na live. E aqui eu vou começar a usar a partir espero usar estou de plantão na quinta-feira, vamos ver se aparece alguma coisa já para usar na quinta, né? E a gente fica aguardando o seu retorno, o seu feedback. Para a gente vai ser bem interessante mesmo, para fins de tornar mais robusto o trabalho, né? Então a gente segue aí esperando o seu feedback. Tem alguém aí aprovada lá em Pernambuco. Eu sou lá de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco. Diz que está aprovada para lá tem a figura do perito papiloscopista. Está esperando só ser chamada para começar o curso de formação. Olha, inclusive eu tenho muitos bons amigos papiloscopistas em Pernambuco. Você vai adorar o pessoal. Sou apaixonada por eles lá. Tem mais alguma pergunta aí? O Vila tá ligado aí, tá? Tem uma pergunta minha para você, Barros, que eu fiquei manda aí, diz aí. Eu estava dando uma estudada, né, na questão do modelação de impressão nos estojos e tal, e aí eu fui ler que quando você tem lá o tiro, né, ocorre uma expansão do estojo, é isso mesmo? Do próprio estojo. Porque o material ele é metálico, né? Então, quando você percute a espoleta, ela é percutida, né? Ela vai
por chama inicial o propelente, e o propelente, a queima do propelente vai gerar os gases, né, alta pressão e um volume que vai empurrar esse projétil para frente. O estojo, embora ele esteja dentro da câmara, né, ele está, porque como a temperatura vai subir, né, se você sobe a temperatura, ocorre a dilatação, né, essa variação de temperatura vai dilatar. E eu creio que isso seja uma das dificuldades de achar justamente isso. Você está dilatando o material, né? Então, claro, depois ele vai retornar para o local, de volta, mas aí eu creio que prejudique essa... Por isso que a gente só encontra pequenos fragmentos, né? Quando você usa o cianocrilato nos estojos, primeiro pela forma com que ele é manuseado e colocado no carregador, no tambor, né? E segundo, por conta disso aí, né? Ocorre essa dilatação, né? Por conta dessa aumento, a variação de temperatura, né? Que depois ele vai... Tanto que se você atira e vai pegar o estojo, ele está bem quente ali na hora. Você atirou, ejetou, e você vai pegar, queima sua mão, você não consegue segurar, né? Tem que fazer a técnica da canetinha mesmo aí, igual na série. Com certeza. E assim, muitos artigos falam assim, a temperatura em si que influencia negativamente você ter a impressão. E aí eu comecei a dar uma lida em outros artigos de balística mesmo, e aí eu percebi que tinha essa observação. E aí eu comecei a pensar, talvez não a temperatura somente, mas essa dilatação que faz existir uma fricção maior, né? Entre o estojo e a câmara interna da arma, né? Isso, exatamente, porque ela vai expandir, né? Imagine se ela expandisse sem tocar em nada, né? Já ia prejudicar, né? Tanto por conta da temperatura, né? Ia acontecer evaporação de alguma substância que estivesse lá, porque você está numa temperatura alta, está variando rápido aí. Mas quando ela toca no estojo, o estojo expande, está dentro do cano ainda, né? Que ele ainda vai ser ejetado. E ainda tem esse arrasto aí que ele vai ser ejetado. Então isso aí você já imagina aí, a gente já falou aqui 3 coisas: temperatura, a expansão e ele sendo arrastado. E ainda falta o principal, que é o cara que te ajuda lá e cata os estojos e coloca no saco, né? Então, com certeza. É um vestígio, por isso que raramente você... A não ser que, por exemplo, numa cena de suicídio, o cara usou a arma, vou pegar aqui um simulacro agora de brinquedo, né? Aí o cara usa, né? O cara usa a arma aqui, né? Então aí isolou a casa dele lá, aí é mais fácil. Mas quando é em via pública, aí já é complicado, muito complicado. Sim, e também eu percebi uma outra coisa, que algumas armas, quando o pessoal atira, na hora de ejetar o estojo, se for num gramado assim, chega a enterrar o estojo, né? Então, pela velocidade que sai. É porque depende da verdade, ele fica até escondido, né? Se a grama estiver muito alta... Caçando os estojos no chão. Você fica catando... Aí você vai dar vai treinar tiro em um local que tenha mato, você perde mais tempo catando estojos do que atirando, né? O tiro é rápido e depois você tem que... A parte boa é a parte do tiro, a parte de catar os estojos é que é complicado. Então, é difícil de achar realmente você... em local, imagine à noite, sem iluminação, né? Então, por isso que a gente faz uso das luzes e dos óculos, que é para usar luzes em faixas diferentes de frequência, né? Tem as combinações lá das luzes com os óculos, para tentar achar mais fácil os estojos, né? Porque é complicado, né? Se tiver uma graminha mais alta, né? Então imagine aí, uma graminha mais alta, o primeiro que chegou para tentar isolar o local ainda depois ainda pisa no estojo, né? E geralmente, por exemplo, imagine que a gente começou aqui a falar, se estivesse chovendo, né? Ele caísse dentro de uma poça de lama. Então tudo isso aí faz com que seja difícil você revelar esse tipo de vestígio, né? Mas, assim, em armas é mais fácil, né? Dependendo eu já fui perito contratado, né? Assistente técnico, num caso em que a cliente brigou com o marido
e eles conseguiram achar fragmentos dos vários fragmentos, mas não conseguiram ligar aos dois, né? Só acharam os fragmentos, mas que não era possível porque foi uma briga pela arma, né? Mas e aí a arma que você estava lá não passou nem por tudo isso que a gente já contou aqui do que acontece na trajetória dos estojos, né? E mesmo assim foram encontrados fragmentos, mas que não pôde ligar a nenhum dos dois, né? É complicado, realmente, tem que encontrar uma técnica que ajude, né? Que tente superar tudo isso aí do que acontece com o estojo, né? É diferente do pessoal não tem familiarização com armas, mas a pistola, ela atira e ejeta o estojo. O revólver é diferente. Você tem o tambor aqui. Se a vítima, por exemplo, cometeu um suicídio ou atirou e a arma está lá, e os estojos vão estar dentro, né, do tambor. Aí, nesse caso aí, ele está tem mais chances de encontrar algum fragmento do que num de pistola que foi ejetado, né? A gente já citou que se tiver a grama alta é difícil de achar, alguém pode chegar na hora de isolar mesmo, né? A maioria das vezes quem chega primeiro, aqui pelo menos em Minas, é a polícia militar, né? Depois é que chega a equipe de homicídios e depois a perícia. Mas ou antes da polícia chega, por exemplo, o SAMU, vai prestar socorro. Então, imagine quantas vezes esse projétil esse estojo ele pode ser contaminado, né? Alguém passar ali, ele sofre muito, né? Os estojos eles sofrem, principalmente de armas semiautomáticas, eles sofrem bastante aí. Essa trajetória deles aí não é fácil, não. E uma coisa que eu ainda não testei ainda, que eu tenho essa pretensão de comparar, é realmente a viabilidade de recuperar a impressão em um estojo de revólver, né, que fica dentro da câmara do tambor, né, e um que é ejetado. De fato, deve existir, talvez, né, suponho aqui, alguma facilidade com relação ao revólver, mas ainda não cheguei a fazer esse teste. Eu creio que no revólver, né, por conta das características, vai ser mais fácil, né, mas vai acontecer a mesma coisa, vai expandir, ele na verdade não vai ser ejetado, alguém você vai ter que usar, né, para ejetar ele, né, você, ou girar ou apertar aqui para cair os estojos, mas de qualquer forma sofre tudo aquilo que a gente viu para o outro, né? Você vai ter a expansão, né, o aumento de temperatura, e na saída dele, né, por mais folgado que seja a entrada dele aqui na câmara, né, nas câmaras aqui de combustão, ainda assim vai ter esse arrasto, né? Então, eu acho que teoricamente seria mais fácil, mas mesmo assim não vai ser uma tarefa tão fácil. Simples, não é tão fácil, né? Vai ter suas dificuldades aí para encontrar nos dois, né? Eu percebi aqui, Barros, que tá com a gente aqui na live o Paulo Vale, é perito criminal lá do Rio Grande do Norte. A gente se acompanha há um tempo já aqui no Instagram. E ele comentou uma coisa bem legal. Ele falou assim que no Espírito Santo alguém desenvolveu um método para revelar estojos, né? Impressão em estojos. Porém, parece que funcionou algumas vezes, outras não. E é isso mesmo, né? Quem fez essa técnica foi o Girelli. Carlos Girelli, ele é perito da Polícia Federal e ele fez doutorado nessa área. Então, ele fez um teste amplo com vários tipos de reveladores e combinações entre eles. Então, ele colocou ciano com pó normal, ciano com magnético, ciano com gamblu e ciano com amarelo básico 40. Colocou algumas combinaçõezinhas ali, entre outras, né? E ele percebeu que o ciano realmente se destacou, e junto com ele, um revelador chamado Gamblu. Não sei se você conhece, já ouviu falar dele. Ele não é muito comum aqui no Brasil, assim, eu acho, nas polícias, assim. Mas ele é bem interessante porque ele reage ali com as gorduras. Então, depois do tiro, de repente, a água vai evaporar muito mais rápido que a gordura. Do que a gordura, então, ele exatamente. Teve uma eficiência. E se for um projétil com mais...
energia, né? Mais energia não, com mais velocidade, e isso aí vai se intensificar Barros, mais, a né? gente vai cair daqui a pouquinho.